Vamos lá, vamos começar. Em primeiro lugar, eu queria agradecer à professora Sarita, que não conheço pessoalmente, agora estou conhecendo, mas já dá para ver que tem o dom da palavra e conhece muita gente. Tenho certeza que vai ser uma noite muito produtiva, uma aula produtiva. E durante esse dia tão especial, o dia de Yom HaShoah, é o dia do Holocausto, né? E a gente tem que ter um dia especial para se lembrar do Holocausto, mas na verdade todo dia tem que se lembrar do Holocausto. Ele faz parte da nossa história, faz parte da nossa vitória também como povo, não só da nossa tristeza, mas também da nossa vitória. E a importância de se lembrar do Holocausto, acho que são várias, mas as duas mais básicas é, em primeiro lugar, para caso o Shalom não voltar a acontecer uma coisa dessas, a lembrança de que isso aconteceu, de que o homem chegou tão baixo, foi tão ruim contra o nosso povo, para que isso não volte a se repetir na história. Mas também, o segundo motivo, e talvez o principal, é para ver aonde nós estamos hoje e aonde nós estávamos. Baruch Hashem, depois do Holocausto, nós construímos o Estado de Israel. Estamos aqui hoje. O povo judeu, Baruch Hashem, é um povo que está crescendo em vários lugares do mundo, e principalmente no Estado de Israel. A gente anda aqui livre. Não chegamos ainda na Geulah Shleimah, mas estamos no começo dela com certeza. Estamos já vivendo uma época de redenção, e a gente tem que agradecer todos os dias, vendo aonde nós estávamos há 70 anos atrás e aonde nós estamos hoje. A gente tem que parar e agradecer a Deus todos os dias, todos os dias. E essa é a grande lembrança que a gente tem. De novo, eu queria agradecer a professora Sarita por essa oportunidade tão especial de vir dar para a gente esse shiur, enriquecer a nossa sabedoria, e Bezrat Hashem, que a gente possa se fortificar cada vez mais e que a Kadosh Baruch Hu tire todo mundo dessa situação atual que nós estamos vivendo mais fortes. Bezrat Hashem, esperando a Geulah Shleimah cada dia mais. Muito, muito obrigado, professora Sarita, e a palavra é sua. Pedimos para todos colocarem os microfones em silêncio, e a professora Sarita vai dar as instruções aí do shiur. Se pode perguntar, se não pode perguntar no final. É isso aí. Muito, muito obrigado. De nada. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu queria agradecer bastante ao convite do Rav, do Natan, do Newton Migdal, que me fez o convite ontem de noite, de última hora, e eu aceitei imediatamente. Aos meus amigos aqui presentes, amigos dos meus amigos, parentes dos meus amigos e as pessoas que eu não conheço, mas eu já vi que eu estou me sentindo em casa, não só por ser Israel, por ver tantas pessoas conhecidas na minha frente. Eu acho que assim, eu vou começar do começo. E o começo é que eu sou filha de sobrevivente do Holocausto. Meu pai, Zichrono Livraha, Israel Mutzinik, como ele falava, Israel Mutzinik, ele nasceu em Rotin, na Bessarábia, e quando o exército nazista invadiu, ele foi transferido junto com a família para campos de trabalhos forçados, e assim passou a guerra, caminhando de um campo para outro, e no final da guerra, ele se juntou ao Joint, ao Shomer Atzair, e fazendo um trampolim pela Polônia e pela Alemanha, foi para Israel antes da Guerra da Independência, lutou na Guerra da Independência de Israel, foi baleado, ele teve que sair do exército e no final acabou vindo para o Brasil. Minha mãe, lituana, de uma cidadezinha micro na fronteira com a Letônia, chamada Germaninski, viviam lá completamente isolados do judaísmo, tinham uma certa religiosidade, mas meu avô sempre quis viver afastado, era menos do que uma aldeia. Mas o exército nazista chegou em todos os cantos da Europa, como a gente sabe, não tinha lugar para fugir, e em 1939, no último segundo, 15 dias antes de estourar a Segunda Guerra Mundial, a invasão de Hitler na Polônia, a família da minha mãe conseguiu chegar no Brasil.
A história é resumida, tem muitos detalhes, mas eu não preciso, então, explicar muito para vocês o porquê do meu envolvimento com a Shoah. O porquê o dia de hoje ser um dia tão importante também na nossa vida, na minha história. Eu tenho trabalhado com o Holocausto já há muito tempo. Como sou professora de judaísmo, numa época da minha vida, lá em 2008, eu resolvi estudar mais um pouco e fui fazer um mestrado na USP, consegui entrar. E lá eu comecei a estudar sobre um personagem que é a inspiração também da minha vida, que é Janusz Korczak. Tem gente que fala Janusz Korczak, mas o nome é polonês, é Janusz Korczak Henryk Goldschmidt, o nome dele de nascença. Nesse processo, né, do mestrado, eu acabei transformando o meu mestrado, a minha dissertação de mestrado, num livro. O livro se chama Vozes de Paz em Tempos de Guerra, Janusz Korczak, em frente, diante da criança, do sionismo, do nazismo e do Holocausto. Esse é o livro, infelizmente ele está esgotado e era projeto agora de 2020, ainda talvez dê tempo de fazer, editar novamente, uma segunda edição. Nesse processo, eu acabei me envolvendo bastante lá na USP com uma professora de um departamento chamado LEER, que é o Laboratório dos Estudos da Intolerância, Etnicidade e Racismo, professora Maria Luísa Tucci Carneiro, e eu entrei, então, como pesquisadora da Shoah, fazendo parte do núcleo da história oral, entrevistando sobreviventes em São Paulo e no Rio de Janeiro. Foram 6 anos de convívio intenso, com mais ou menos 2 a 3 entrevistas por semana, na qual eu escutei tudo o que eu poderia querer escutar sobre a vida cotidiana antes do Holocausto, durante o Holocausto e depois do Holocausto. Eu tive a honra de conhecer lá no Rio de Janeiro o senhor Zeev Litvak, que foi aos 15 anos partisano nas florestas. Aqui em São Paulo nós temos o nosso presidente do Sherita Pleitá, representante dos sobreviventes no Brasil, o senhor Thomas Venentianer, que tem uma história incrível de Terezin, como ele sobreviveu a Terezin, com a mãe dele, com o pai dele, como conseguiram chegar aqui no Brasil. Então, todos esses relatos, né, toda essa história, ela faz parte de um livro, de vários livros, chamado Coleção Vozes, editada pela editora Marianot, do Rabino Davi Weitman. Nós já estamos no 5º volume, com as histórias, todas serão publicadas ao longo aqui dos anos. E para finalizar esse meu percurso ligado à Shoah, eu queria contar para vocês que eu trabalho no Memorial do Holocausto, chama-se Memorial da Imigração Judaica e do Holocausto, a antiga sinagoga da Rua da Graça, número 160. Esse memorial tem uma missão linda e maravilhosa, inclusive amanhã às 11 horas, pelo Facebook, nós teremos também uma comemoração, uma homenagem ao Yom HaShoah, vai estar o professor Reuven Feigon, a professora Helena Diglick, o diretor do Museu de Curitiba, e eu falando também, conversando, trocando ideias sobre a Shoah. Então, lá, só para finalizar, no Memorial do Holocausto, nós recebemos diariamente, tirando o Shabat, é óbvio, e sexta-feira, meio período, jovens, adolescentes das escolas, principalmente das escolas públicas de São Paulo, da Grande São Paulo, de alguns estados que fazem limite com São Paulo, assim, Minas Gerais, vieram várias escolas. São crianças que nunca tiveram contato nem com sinagoga, muito menos com as histórias mais profundas do Holocausto, que é a humanização, né? Quando você conta quem foi aquela pessoa e que não foi uma história, uma lenda do passado. Eu costumo dizer que é uma hasbará, porque a gente traz luz
há uma história que nos diz respeito até hoje. Eu sempre falo para os meus alunos, lá no memorial, que nós, seres humanos, praticamos essa crueldade, essa desumanidade. Então, somos nós que temos que fazer o tikkun. Eu não falo tikkun, mas a gente agora tem que fazer de tudo para que a injustiça, a intolerância, os falsos julgamentos sejam deixados de lado. Acredito que nós estamos num momento muito assim propício, que nos faz ficar com a emoção à flor da pele. Eu já falo isso e eu já estou emocionada. Acho que a gente está passando por um momento difícil. Um minutinho. Mas nada se compara ao que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Janusz Korczak nasceu judeu, mas não ficou sabendo que ele era judeu. Os pais preferiram poupar a família, ele e a irmãzinha dele, Ana, acho que desse fardo, né? Porque na Polônia, muito antes de Hitler subir ao poder, nós estamos falando de 1878, que foi a data de nascimento de Janusz Korczak, ele já existia antissemitismo a rodo, público, descarado. Então, as crianças judias não podiam brincar com crianças polonesas, não podia frequentar a mesma escola, já sofriam um bullying tremendo nas ruas por serem judeus. Se vocês um dia tiverem oportunidade de ler o livro Quando Eu Voltar a Ser Criança, de Janusz Korczak, vocês vão ver o quanto nesse livro ele faz esse alerta, né? Ele acusa, né, a sociedade por ser tão intolerante aos judeus. A Polônia era um país extremamente católico e, para ser um bom polonês, precisava ser católico. A parte da história de Janusz Korczak, que eu gostaria de falar hoje, não vai ser aquela que a gente mais conhece, para quem conhece. Primeiro, que ele fez um orfanato incrível, um orfanato à frente do tempo. Ele tinha crianças que vinham de lares desfeitos entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. A Europa estava detonada, a Alemanha, principalmente, isso irradiou por toda a Europa. Então, tinha lares desfeitos, pais que não retornaram às suas casas, a miséria, a fome, crianças na rua. Então, a sociedade de Ojciech Etumim, que ajuda os órfãos lá de Varsóvia, se juntou e convidou Janusz Korczak para ser diretor desse orfanato. Ele era médico, pediatra, mas ele tinha uma ligação com criança e ele sabia olhar, ele sabia que a criança merecia respeito e dignidade. Naquela época em que se dava castigos horríveis, o professor batia nas crianças, os B10 batiam nas crianças, os pais batiam nas crianças. As crianças eram consideradas assim mini adultos, mas elas eram nada enquanto elas eram mini adultos. Então, o que mudou a psicologia de então para cá, a gente agora tem que ter um respeito e nossa, não tem mais nada a ver, né, com essa época. Mas Korczak, em 1912, que foi o momento que inaugurou esse orfanato, ele já tinha todas essas ideias inovadoras de um homem de visão de que o futuro da criança, que o futuro do país dependia dessa criança. E que a criança que era bem educada, alimentada e que brincava, olha que isso também é uma coisa que ele falava sempre, a criança não brinca, a criança não vai para a natureza, a criança não sai de casa ou fica na rua perambulando, não tem uma vida de criança. Então, ele sempre foi aquele que propagou essas ideias de o quanto uma criança merece uma vida digna, que se a gente for olhar hoje em dia, está nas leis de direitos da criança, que inclusive foi inspirada nos pensamentos de Korczak, nas ideias e pensamentos de Korczak. Korczak não conseguiu fazer um livro pedagógico, não deu tempo, porque ele trabalhou dia a dia. Ele viveu a guerra, né? Ele viveu antes da guerra, ele viveu
o gueto de Varsóvia, o confinamento e, infelizmente, a sua morte trágica em 1942, nos fornos crematórios e no campo de extermínio de Treblinka, em Varsóvia. Mas, então eu falei, eu não quero falar dessa parte, mas eu não consigo não falar tudo, né? O orfanato era modelo, ele tinha um tribunal das crianças, as crianças julgavam, tinha juiz criança, tinha jurado criança, tinha as queixas, as crianças davam queixa, toda semana tinha esse tribunal, os adultos eles eram mediadores para esse tribunal, quem inventou todas as leis foi os adultos, os monitores juntos com as crianças. Então, era um mundo, era a República das Crianças. Mas, de 1912 até 1933, mais ou menos, Korczak pôde, dentro do seu orfanato, explorar ao máximo o potencial de cada criança, com todas essas ideias que hoje em dia ainda a gente discute. A gente tem um sobrevivente que mora em Israel, e eu acho que ele ainda está vivo, chamado Itzhak Belfer. Itzhak Belfer, ele não ficou no orfanato ainda bem, ele conseguiu fugir no momento certo, antes de entrar no gueto, e foi morar na Palestina, de então Israel, ainda nem era. E Itzhak Belfer, hoje em dia, ele é um grande artista plástico, escultor. As cenas que ele mais desenha, pinta e esculpe são as do orfanato de János Korczak. E tem um filme disponível no YouTube, The Last Korczak Boy. Eu queria que vocês assistissem. O que ele fala, o que o orfanato foi para ele, o que foi ser filho de János Korczak e filho da Steva Wilczynska, braço direito de Korczak. Meu marido está aqui me mostrando que já passaram 15 minutos, então eu tenho que entrar no tema. Obrigada, Beto. E o tema de hoje é contar como que Korczak e a Stefania Wilczynska, o braço direito dele, não era a esposa dele, não, como eles enfrentaram o desafio do início da guerra, no dia 1º de setembro de 1939, com as crianças, até o último caminho deles, em 1942, em agosto de 1942, 6 de agosto de 1942, quando foram levados pelos vagões de gado, as crianças foram as primeiras a serem levadas para Treblinka. Então, começou todos aqueles sinais de que a guerra ia acontecer e que a Alemanha ia invadir a Polônia, e todos os filantropos, mesmo o Izerlei Tumim, que era assistência ao órfão de Varsóvia, todos esses órgãos, institutos, pessoas físicas, empresários, já não tinham mais condições de ajudar. Então, sugeriram a Korczak que ele fechasse o orfanato. O orfanato existia de 1912 até 1939, mas agora que as crianças voltassem cada um para suas casas e Korczak tomasse seu rumo, dispensasse os seus educadores. Eu quero fazer um parênteses. Os educadores do orfanato de János Korczak eram madrihim dos movimentos juvenis da Polônia. Acho que vocês sabem que a maioria dos movimentos juvenis nasceram na Polônia, e ele viu a capacidade de um jovem educar o outro jovem. E ele precisava de pessoas que respeitassem a criança e que não dessem surras, que não batessem, que não se achassem que pudessem ser mais fortes ou superiores à criança, pelo tamanho, principalmente. Então, a partir do início da guerra, Korczak recusou essa ideia dos órgãos, dos amigos, amigos judeus, amigos não judeus, e explicou que aquelas crianças não tinham para onde voltar.
Porque numa situação de emergência, de guerra, onde todo mundo tem que se confinar dentro de casa, escondido, quando tinha bombas, todo mundo tinha que correr para os bunkers. Nesse clima, a criança não poderia voltar para uma família desestruturada, onde o que ia acontecer com ela era mais sofrimento. E nós estamos lendo no jornal aqui em São Paulo, eu assino a Folha, e quase todos os dias está saindo alertas de que a violência sexual infantil contra crianças e contra mulheres aumentou muito. Porque as crianças ficam à mercê dos seus algozes. Então, a gente vê, quando eu estudei corte, é que eu falava, gente, tem tanto pano para manga, esse homem pensou em tanta coisa, ele era tão à frente do tempo dele, era tão fácil ele ter fugido, era tão fácil, ele era reconhecido, ele era um grande escritor, ele tinha um programa de rádio semanal, ele escrevia em várias colunas de jornais, tanto que hoje em dia, se você vai para a Polônia, eu fui em 2016, tem ruas com nome de Korczak, tem escolas com nome de Korczak. As pessoas realmente têm muito orgulho de ter tido esse homem na cultura polonesa. E ele então fala, não, essas crianças não vão sair de perto de mim, eu vou me virar. E como ele fez? Ele foi procurar ajuda de casa em casa. Se vocês assistirem o filme que tem disponível no YouTube, As 200 Crianças de János Korczak, vocês vão ver. Isso retrata no filme. Ele passava em bares, ele passava em cafés, ele ia para casas de judeus abonados, e ele dava um jeito de conseguir comida e conseguir dinheiro para continuar sustentando o orfanato. Mas, com o começo da guerra, em 39, em setembro de 39, Korczak ainda tinha esperança de que a França e a Inglaterra iam invadir, iam dar de novo a independência da Polônia. A Polônia foi um país que lutou tanto por essa independência. Não sei se vocês conhecem a história da Polônia, mas antes da Primeira Guerra Mundial, cada vez era alguém que dominava, ela era toda dividida em partes, mas infelizmente não teve essa invasão da França e muito menos da Inglaterra. A França se rendeu mais rápido do que o levante do Gueto de Varsóvia, que a gente comemorou ontem, não sei se vocês sabem, mas ontem foi aniversário, se não me engano, 77 anos do levante do Gueto de Varsóvia. Então, a situação só piorou, né? Porque aí começou a guerra, na iminência da guerra é uma coisa, quando começa a guerra é muito pior, então começam os bombardeios, as crianças ajudaram a fazer sacos, barricadas em volta das janelas, só que chegou num momento que não tinha nem mais roupa suficiente. Começou a chegar o inverno e as crianças vão crescendo, eles precisam de roupa, casaco principalmente. A Stefania Wilczynska não teve dúvida. Ela foi procurar os contatos dela, ela conseguiu uma escola de costura que tinha vontade de fazer solidariedade, a gente vê hoje em dia, em Israel, com certeza está acontecendo isso, aqui no Brasil também, vários movimentos de solidariedade, né? Pessoas que você não imagina, instituições que vão lá e querem ajudar. Então, essa escola de costura emprestou algumas máquinas de costura, eles forneceram, doaram tecidos, Korczak conseguiu outros tecidos, e as crianças aprenderam a costurar e a fazer os seus próprios casacos. Korczak recebia crianças de 7 até 14 anos de idade. Então, com certeza, os maiorzinhos já começaram a aprender a costurar. Mas, infelizmente, com o recrudescimento das leis e do afastamento e do isolamento contra os judeus, foi decretado de que todos os judeus de Varsóvia fossem morar num espaço determinado pelos nazistas, um bairro cercado, um lugar onde cabia mais ou menos
onde couberam, né, na época, antes de ser gueto, 120 mil pessoas, ficou destinado a abrigar 500.000 de pessoas. Que pessoas? As pessoas que não eram judeus eram consideradas, então, um novo nome, arianos, então eles deveriam viver fora desse lugar delimitado, chamado gueto, e todos aqueles que viviam fora desse lugar delimitado, os judeus, a raça excluída, né, dentre outras, tantas outras que Hitler perseguiu, foram obrigados a entrar dentro do gueto de Varsóvia. E por uma infelicidade, o orfanato de Korczak, que ficava na rua Krochmalna, número 60, que eu fui visitar em 2016, ele continua lá. Já não é mais um orfanato com os ideais avançados de Korczak, mas tem um certo museu e a casa está lá, quer dizer, dá para fazer visitação. E por uma infelicidade, a casa, o orfanato, ficou de fora por uma rua, 100 metros. Então, ele fez de tudo, apelos, ele era conhecido, então ele fez apelos, ele foi pedir ajuda na prefeitura, não, por favor, só acrescenta mais esse pedacinho da rua, não precisa nem ser a rua inteira, apesar que não é uma rua grande, a rua Korfmana, mas é óbvio, essa benfeitoria não ia ser atendida jamais. Ele, então, entrou dentro daquela área delimitada, porque os judeus receberam um tempo certo, teve 9 meses para eles se organizarem, né? Deixarem os seus lares fora do gueto e irem morar dentro, ou por permuta, ou por um aluguel insignificante, ou perdendo suas propriedades, tudo de ruim, né, gente? Nada de bom. E Korczak, então, conseguiu uma escola dentro daquela área delimitada, no qual ele fez uma permuta com o dono, apesar da escola ser muito menor, ele tinha já, no orfanato cabia 150 órfãos, mas ele acabou ficando com 170, porque ele pegou mais crianças da rua, né, quando começou a guerra, o lugar era infinitamente menor. Mas aí foi. E se conta, tiveram testemunhas oculares que essa mudança, Korczak e Stefania e os educadores, os madrihim dos movimentos juvenis que trabalhavam dentro do orfanato, fizeram de um jeito que as crianças não sentiram o peso de uma mudança para um lugar pior. Então, eles cantaram músicas na filinha que eles fizeram, porque eles foram a pé, era lá do lado. Então, isso mostra bem no filme as 200 crianças de Korczak, cada um com seus bichinhos de estimação, com os seus brinquedos, um levando abajur, a bandeira do orfanato, cantavam o Atikva, porque o Atikva era a música, né, principal do movimento sionista. Nós estamos falando de madrihim dentro do orfanato. E a mudança aconteceu, só que na entrada do gueto, bem na entrada do gueto, o casal de caseiros, os únicos funcionários do orfanato, mesmo não sendo judeus, queriam entrar. Já foram espancados de imediato e a caixa cheia de batatas foi confiscada. E Korczak ficou doido e foi reclamar, se afastou da turma, falou, vão indo, porque eu vou reclamar essas batatas. E ele foi em Pawiak, na delegacia, dentro do gueto de Varsóvia. Chegando lá, falava um polonês perfeito, falava alemão perfeito, francês perfeito, só não falava Yiddish e um pouquinho só de hebraico. Ele viajou 2 vezes para Israel, em 1934 e 1936, para conhecer os kibbutzim, que era o lugar ideal. Os kibbutzim queriam aprender com Korczak, com o orfanato de Korczak, e Korczak queria aprender com os kibbutzim. Ele ficou muito tempo hospedado no kibbutz En Harod. Voltando então para o gueto, o guarda fala, mas quem é você? Ele falou, não, eu sou Janusz Korczak, eu sou o diretor do orfanato das crianças. Você é judeu e não usa abraçadeira? Ele não usava abraçadeira. Assim que a Polônia foi invadida, ele colocou o seu uniforme de oficial, porque ele lutou em 3 guerras da Polônia. Então, ele se sentia um soldado polonês, defendendo a Polônia. Ele não estava defendendo o judaísmo, o catolicismo, ele era um patriota. E na hora que viram que ele tinha insígnias,
e que ele não usava a braçadeira e que ele era judeu, ele apanhou, levou surra, foram arrancadas as insígnias nele, ele passou um mês preso, e a Estefânia dando conta desse início, desse isolamento, dentro de uma casa muito menor, para atender um número maior de crianças, mas ela não se rendeu. Ela fez de tudo, contatos, amigos de fora do gueto, conseguiram então tirar o Korczak da prisão de Pawiak, e eles começaram a vida no gueto. Eles viveram de novembro de 1940 até 1942, confinados. As crianças não eram permitidas a sair. Existia a doença, a epidemia do tifo, que matava a rodo dentro do gueto. Fora que as ruas do gueto não eram um lugar adequado para as crianças. Korczak sempre falava isso. Não era, porque as pessoas, os cadáveres das pessoas estavam expostos no chão das ruas dos guetos. A fome, o desespero, as ruas lotadas de gente desesperada, não era um lugar são para essas crianças. Então, ele combinou com elas que elas não poderiam sair de jeito nenhum. Mas ele precisava fazer alguma coisa com elas dentro da casa e escola. De noite era dormitório, de dia era sala de aula. O que queria fazer com essas crianças? Então, com a sua super criatividade, seus bons contatos, sua simpatia, ele encontrou nas ruas do gueto um professor de história, um professor de música, músicos da orquestra sinfônica judeus de Varsóvia, professora de balé, professor de futebol, professor de marcenaria, professor de tudo. E trazia para dentro da sua casa, do seu orfanato, diariamente, atividades extracurriculares de cultura e ensino formal para as crianças. Então, eu acho assim que o que é mais importante a gente perceber nessa conduta de Korczak é que a gente tem criatividade para sobreviver. E a situação que ele passava, então a gente tem que imaginar que ele também estava doente, mas ele não podia nem assumir que ele estava doente. Ele media as crianças todos os dias, porque ele era médico. E as crianças emagreciam todos os dias. Eu acho que ele fazia isso uma vez por semana, desculpa. Uma vez por semana, as crianças iam emagrecendo. Então, a realidade que ele estava constatando era, assim, uma realidade horrível, assustadora. Mas ele fazia de tudo para parecer que o que eles precisavam era viver o dia a dia com toda a dignidade e o respeito do mundo. Foi oferecido a Korczak algumas possibilidades de fuga antes de entrar no gueto. 2 vezes quando ele entrou, antes dele entrar no vagão de gado, mas ele sempre rejeitou essas possibilidades. Para ele estar com as crianças era a única forma dele garantir paz e sossego para elas. E antes de terminar e abrir para perguntas, eu só queria contar para vocês que a música escolhida pelas crianças no gueto de Varsóvia, como hino do orfanato, dentro do gueto de Varsóvia, foi de um professor chamado professor Zilberberg, que era professor de história, e ele contou para as crianças que Ieli Peretz tinha feito um poema chamado Irmãos, não sei se vocês conhecem, junto com a música de Beethoven, eu não sei se é a quinta ou a nona, é aquela música lá, 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 desculpa o desafino, e a música, a poesia, a letra de Peretz é assim: branco e marrom, negro e amarelo, misture as cores umas com as outras, somos todos irmãos e irmãs, de um só pai e uma só mãe, e Deus criou a todos nós. O mundo inteiro é nossa pátria. Somos todos irmãos e irmãs. E é isso que precisamos compreender. E com isso eu termino a minha fala. Obrigada.
A gente pode abrir agora o som para quem quiser fazer perguntas. Só vamos pedir para cada vez tentar ao máximo um de cada vez abrir e quando terminar a pergunta fechar o som para a gente poder escutar as próximas perguntas. Muito obrigado a Morasarita Saruê. Foi Obrigada. realmente emocionante. E só para terminar, algo ligado à nossa Keilah. Depois de escutar tanto bem, a gente só queria lembrar da campanha Tikva que está agora rolando, ajudar os Olim brasileiros que estão passando nessa fase difícil, dificuldade. Sim, é verdade, Bé. Quem puder ajudar, quem puder passar para frente, a gente agradece muito. Então agora estamos abrindo para perguntas. Vamos tentar ao máximo, depois da pergunta, fechar o microfone. Pois, por favor, à vontade. Peraí, eu vou pôr a mão. Comecem os jogos. Sarita, primeiro, obrigado. André. Opa! Olha quem está aqui! Eu queria te fazer uma surpresa. Poxa vida! Fez um trabalho parecido. Eu fiz como foto, você escrevendo e pesquisando. E queria mandar um beijo para a Ana, para a Lúcia Barneia, também, que está aí ouvindo. É uma querida, que também participou um pouco do meu projeto. Meu projeto está com essa pessoa que está aqui atrás. Opa, olha aqui atrás! Essa foi boa. Eu fiz um trabalho também, tenho fotos de todos esses lugares. Olha aqui, ó. Eu tenho, inclusive, do orfanato, com a bicicletinha e com tudo que está lá. E, infelizmente, virou restaurante na frente, aquela coisa que a gente já sabe. E esse é gratuito, todo mundo sabe que essa parte da Shoah, se quiserem, eu me coloco à disposição e tudo. Tá bom? Mas parabéns. Que legal, que legal. Que bom saber, muito legal. Tem muito material. Vamos trocar a figurinha. Se Deus quiser, a hora que você quiser. Obrigado. Com prazer, muito bom. Olha, pergunta. É uma pergunta. Oi, Sá, queria só te dar parabéns, adorei. Oi, parabéns, Sarita. Morri de saudade que estivemos lá juntas, eu estava lá com você. Foi bárbaro, parabéns, adorei. E gente, desculpa. Israel, o Alessandro, o pessoal de Israel que está aqui, legal, muita saudade. Quem sabe mais um pouco a gente vai poder voltar aí. Vamos, né? Se Deus quiser. Muito bem. Uma pergunta. Oi, Jaque, Sandra também, tudo bem? Uma curiosidade, por que ele tinha esse, eu não sei como é, nome de guerra, assim, né? Porque fiquei sabendo agora disso que você comentou. Ele nasceu como Henrik Goldschmidt. Quando ele teve, desde os 14 anos, ele sempre escreveu muito, sempre. Livros, histórias, textos. Com 17 anos, ele já era colunista de um jornal cômico. Ele tinha uma veia cômica também, que muita gente não conhece. Mas, quando ele estava na faculdade de medicina, no primeiro ano da faculdade de medicina, ele se inscreveu num concurso de peças literárias. Inclusive, Korczak, ele conseguiu executar uma peça que falava de um louco, e o louco era Hitler. Ficou 3 meses em cartaz, até que perceberam que era uma metáfora de Hitler. Tá? Então, quando ele mandou o texto dele para esse concurso literário de peças, ele ficou com vontade de criar um pseudônimo. É uma coisa um pouco normal, né? Muitas pessoas gostam de trocar a sua identidade para ou para ser ator, ou para ser jogador de futebol, ou para ser cantor, ou para ser escritor. Até que isso acontece, certo? E ele escolheu um personagem de uma história infantil muito, muito folclórica polonesa, que o personagem era Janusz Korczak, não era Janusz. E ele era tipo um Robin Hood, então ele roubava dos ricos para dar para os pobres. Foi assim, eu acho que ele tinha os seus 20 anos de idade e mandou a peça com esse nome.
Na hora que eles foram cadastrar, em vez de Yanas, colocaram Janusz, e, por incrível que pareça, esse nome pegou. Ele pegou. Então, ele assinava os 2 nomes. Ele nunca deixou de assinar Henry Goldschmidt, mas ele também assinava Janusz Korczak. Eu, diante dessa pesquisa que eu fiz assim durante 3 anos e meio, que eu mexi com ele, né? Eu fiquei imaginando que pode ser, que ele se deu um nome polonês para se livrar um pouquinho daquela carga antissemita que vinha em cima dos judeus. Mas isso é uma hipótese. Eu nunca vou poder saber. Sim. Legal. Imagina. Sarita. Oh! Olá! Posso falar? Sim. Faz. Depois eu tenho uma pergunta. Tá bom. Então, professora Sarita, parabéns aí pela palestra. Muito obrigado aí por poder, acho que, colaborar e enriquecer, né, toda a comunidade aqui de Israel, de Iranana, em relação a toda a sua pesquisa. E eu queria saber qual que é a sua opinião em relação a essa onda crescente de antissemitismo no mundo todo, inclusive no Brasil, que a gente acompanha que é muito grande, né? Porque eu acho que um dos desafios dos sobreviventes, das novas gerações, é contar para nunca esquecer. E como que você vê essa onda crescente no mundo todo de antissemitismo? Primeiro, eu estou adorando ver que tem criança me assistindo, isso me faz muito feliz. Eu sou Morá mesmo, né? Quem me falou Morá agora há pouco é isso mesmo, eu me sinto a Morá. Aí. Obrigada por estar aí, meu amor. Eu sinto que cada um de nós tem um papel fundamental. Cada um de nós. Quer dizer, não existe a gente querer delegar isso para a federação, para a instituição, para a escola, para líderes comunitários apenas. Nós somos também os propagadores, os embaixadores dos judeus. Nós, os judeus, temos que ser nossos embaixadores. Então, a Sandra está aqui presente, a gente fez uma viagem para a Polônia, sofremos antissemitismo na Polônia, né, Sandra? Foi uma barra, foi horrível. Então, me fez pensar muito como a gente tem que estar sabendo história, sabendo datas, preparados, sabendo comprar qual é a briga certa, lendo o livro de Amos Oz, Como Curar um Fanático, que a gente tem que ter curiosidade, bom humor, e saber selecionar a briga que a gente vai entrar. A Sandra, lá na Polônia, me alertou, não compra briga com esse motorista antissemita que não valia a pena, e realmente não valia a pena. E, assim, a minha parte nesse combate, é como eu disse no começo, é fazendo esse trabalho no próprio memorial, recebendo 50, nós recebemos, cada grupo vem com 50 jovens não judeus para aprender. Então, assim, eu acho que a gente faz o trabalho de formiguinha e a gente faz o trabalho maior. E eu acredito que nessa época de pandemia, a gente tem um alcance muito maior no coração das pessoas. Eu admito para vocês que eu nunca costumo dar aula chorando. Hoje só faltava um lençol aqui do meu lado. Então, acho que a gente, quem está sensível, quem está entendendo o que está acontecendo, acho que vai entender mais sobre a intolerância, sobre esse sentimento de ódio, um ódio gratuito, sinat hinam. Um minuto. Newton, só me dá um segundo. Sugeriram aqui, quem quiser fazer perguntas e não está conseguindo, tem lá embaixo na tela um botãozinho chamado Reactions. Lá você pode pôr uma mãozinha e a gente vai tentar abrir os microfones de acordo com o possível. Por favor. Mas agora eu já continuo, né? Alô, pessoal? Oi. Olha, Joel! Oi, Joel. Amigo de classe, né, Joel? É verdade. Não, minha professora, Joel... Eu não tive classe, eu tive do lado da classe, lá fora. Lá mas, Joel, na nossa época lá, na nossa escola, não vamos dar nomes, porque não é certo, quando a gente estava no primeiro ano, ainda faziam ficar de costas lá para a parede. No canto. No canto. Escrever 1000 vezes, eu vou me comportar. Ganhava um carticei mazal,
Um presentão, quem não se comportava bem não ganhava cartecê nenhum, ó. Eu nunca Na tive frente de cartecê, todo nunca vi a cor. Não, eu queria parabenizar pela pesquisa, por Obrigada. tudo, fora de série. Eu peguei parte da aula só no final, mas mamash kol hakavod. Obrigada, muito obrigada. Sarita, Muito é obrigada. que eu sempre tive uma curiosidade e eu não queria perder a oportunidade de fazer essa pergunta. Peretz, Bialik e Jonas eram 3 pessoas muito ligadas na Polônia. Eles se viam muito e eles tinham muitos contatos. Por que não aproveitaram o grupo de Bialik e Peretz para salvar essas crianças? Se eles tiveram a oportunidade, ou tinham a oportunidade, porque eles conseguiam tirar as pessoas por baixo da escola e levar para dentro de fora do gueto. Primeiro que Peretz não viveu para ver o Holocausto. Ele faleceu antes, né? E assim, no meio de uma guerra, vira um salve-se quem puder. Korczak sempre deixou muito claro que ele não ia escolher, que nem a escolha de Sofia, qual criança ia se salvar e qual ele não ia conseguir. Era todos por um e um por todos. Isso ele sempre deixou claro. Foi muito criticado por isso também. Mas ele tinha certeza que as crianças que estavam juntas precisavam ficar juntas. Uma criança ou outra acabou indo para o lado ariano, porque o orfanato dele foi tão reconhecido como à frente do tempo que a prefeitura de Varsóvia, em 1917, 5 anos depois que foi criado o orfanato judaico, pediu para ele criar um orfanato para crianças cristãs, nos mesmos moldes. Então, nesse orfanato cristão, acabou indo uma criança. Uma. Porque ele não tinha coragem de escolher quem vai viver, quem vai morrer. As crianças mal tinham documentos, famílias desestruturadas, não era fácil, né? Como é que ia fazer para encaixar elas em viagens para Israel? Então ele falava, eu vou conseguir, mas eu não faço isso sem as crianças. A Stefania Wilczynska viveu 1 ano no kibbutz em Harod em 1938. Voltou para Varsóvia para ajudar o Korczak. Em 1939, a Cruz Vermelha mandou uma carta para ela no começo de 1939, antes de estourar a guerra, oferecendo para ela a oportunidade de voltar para Israel, a chamado da filha adotiva dela no kibbutz em Harod. Ela falou, não, eu vou só depois que nós vamos todo mundo junto. Obrigado. Então, pessoas que são idealistas, não adianta, né? Ninguém contradiz. Sá, por que ele nunca casou? Ruth! Oi! Primeiro, amei. Você sempre fala coisas assim, você tem uma voz que vem da alma. Parabéns. Obrigada, Ru, obrigada. Minha cunhada. Obrigada, Ru. Sá, por que ele nunca casou? Então, eu assisti um filme israelense. Eu assisti um filme israelense de uma dona, de uma também diretora de orfanato para crianças palestinas. Eu me esqueci o nome desse filme. E ela também nunca casou. Eu acho que as pessoas que se entregam para o seu ideal e que vivem pelo seu ideal, elas abrem mão da sua vida pessoal. Ele também tinha um probleminha, que o pai dele teve problemas sérios, graves psiquiátricos, e infelizmente se suicidou. No diário dele, ele escreve, eu não quero casar porque eu não quero ter filhos, e ter filhos que de repente não sejam saudáveis. Eu sou filho de um... Ele falava, eu sou filho de um louco e eu não quero ter essa responsabilidade. Né? Então, nossa, isso é importante. Às vezes é trauma, né? Trauma também. Sim, trauma. E essa ajudante dele, eles... Ela era apaixonada por ele, assim, de tudo que a gente vai lendo e pesquisando, ela volta de Israel, ela já estava salva em Israel em 1938, vivendo há 1 ano em Israel, e ela volta para ficar com ele na pior época, né? Já tinha acontecido a Noite dos Cristais, já estava a situação na Europa,
já estava super complicada. Na Polônia, então, nem se fala. Era terreno fértil para o antissemitismo, a Polônia. Entendi. Valeu, amor. A Valéria quer falar. Olha quem está aí, minha mãe, Reni Leja Mussinic, para quem não conhece, e para os mais íntimos, Dona Leia, nascida na Lituânia em 1929, chegou no Brasil com a heróica e corajosa mãe dela em 1939, 15 dias antes de começar a Segunda Guerra Mundial. Fala aí, Malê. Como era fofa. E agora? Vai, mãe, é pergunta ou não é? É pergunta ou elogio? Calma. Sarita, você Diga. não sabe o orgulho que eu tenho de ter ouvido uma palestra maravilhosa como essa. Melhor é impossível no mundo todo. A respeito de um assunto tão importante como esse. E a respeito de um homem maravilhoso que deu a vida por tudo, pelas crianças, por tudo. E digo mais uma coisa. Tá tremendo? Traz o quadro que a vovó Leia pintou. Fala, mãe, fala, desculpa. Primeiro deixa a vovó Leia falar. Fala, mãe. Eu vou falar alguma coisinha sobre esse jovem líder, Mordechai Anilevich, com pouca idade, eu tenho a impressão com 24 anos. Foi o líder do levante do gueto de Varsóvia. Durou um mês, como disse a Sarita, mais do que a invasão da França. Isso aqui é uma maravilha, maravilha. E ele compôs uma música maravilhosa, dizendo o seguinte, em Yiddish: Sag nicht keinmal, als du gehst im letzten Weg. O que significa? Não diga nunca que você está no fim. Himmel bleiben verstellen neue Tag. Eu falo, como eu não sei muito bem a tradução, Himmel eu traduzi por nuvens negras, escondem nuvens azuis, o céu azul. Isso significa que o que é ruim hoje, amanhã pode ser bom. E o que ele escreveu mais é inacreditável num jovem de 24 anos, que foi o grande líder do gueto de Varsóvia. Não diga nunca que você está no fim. E é isso aí, minha filha. Eu não sei mais, porque já foi dito tudo, não falta mais nada. A Hannah quer mostrar o quadro que você pintou. Pessoal, admirem, minha mãe foi pintora, retratista. Não dá para ver, Hannah, tem que pôr no claro. Aqui. O nosso herói de hoje, Janusz Korczak. Ela dorme todo dia olhando para ele. Sarita. Fala, Newton. Tudo bem? Tudo. Primeiro quero dar os parabéns. E tinha certeza que eu tinha feito um convite muito bom. Imagina, obrigada. Pelo teu papo, pela tua palestra. Acho que tem que dar um parabéns para a Keilah. Tem que dar um parabéns para os organizadores da Keilah, porque acho que é isso que a Sarita falou e que todos falaram. Nunca esquecer, nunca deixar passar essas datas, que é muito importante a gente lembrar. Deixa eu te perguntar uma coisa de curiosidade. Eu sempre escutei que quando as crianças do orfanato foram para o crematório, o Janusz Korczak tinha a opção de não ir. Isso é verdadeiro ou, a verdade, ele tinha a opção de não ter ido para o gueto? Mas quando já estava indo para o crematório, eu sempre ouvi que ele teve a opção de não ir, que ele quis ir junto com os filhos dele, porque não podia abandoná-los em nenhuma hora, nem nessa última hora. É verdade isso? A gente tem não só uma vez, a gente tem 3 vezes a negação de Korczak de se salvar. Assim que se formou o gueto, o líder do Judenrat, que era Adam Cherniakov, que era um líder comunitário judaico que foi obrigado a ter um papel monstruoso de decidir quem morre, quem fica, e quem vive, quem não vive. É aquela coisa, o Judenrat, que era o conselho judaico, era um papel horrível, tanto que ele se suicida, Adam Cherniakov, mas ele deixou um diário.
E no diário dele, ele conta que ele ofereceu a Korczak não viver dentro do gueto, e sim viver com ele, na casa dele, fora do gueto, e entrar lá dentro para ajudar, caso ele quisesse. Isso ele já falou, não, muito obrigada. Assim que eles entraram no gueto, o secretário e amigo pessoal de Korczak, polonês, chamado Igor Neverly, falou, não, isso não vai acontecer, você não vai viver nesse lugar absurdo, nesse confinamento de morte, então vamos fazer assim, nós vamos conseguir, com nossos amigos poloneses, documentos falsos para você, e você vai viver no lado ariano até o final da guerra, e as crianças, a gente arruma um lugar, ele também gostava das crianças, mas a gente arruma um lugar para cada uma. Uma vai para lá, outra vai para cá, outra vai para o mosteiro, outra vai para casas de famílias. O que Korczak falou? Não. E a terceira vez, teve uma testemunha ocular, tem até o nome dele, agora eu não lembro o nome dele, que presenciou quando Korczak estavam na a praça central, em frente à estação de trem, porque era para esse lugar que todos os judeus eram levados para as deportações. Então, as crianças dando a mão para Korczak, as mais pequenininhas, ou a mais bebezinha no colo dele, todos os educadores, todos cantando as últimas canções antes de entrar dentro do vagão de trem. Neste momento, um grande amigo e muito influente empresário judeu consegue entrar dentro dessa leva de pessoas insanas sendo enxotadas por oficiais nazistas, cachorros, todos gritando para entrar dentro do vagão. Ele vem uma oficial nazista junto com esse empresário, com um documento na mão, na qual Korczak não precisava ter entrado no vagão. E na cena do filme, ele só faz assim, e vai e entra no vagão. Então, são três provas reais de que ele não largou por nenhum minuto o ideal e as crianças dele. Bacachá. Tá, eu. Sá? Sofia? Oi, Sô! Como vai, querida? Tudo bem? Que prazer. Que bom te ver. Que bom te ver, que bom te ver. Escuta, eu tinha um interesse no... vocês estão dando essas aulas, né? As pessoas estão aparecendo lá no museu, essas crianças todas, né? Deve ser, por ano, deve ter, o quê? Mais de 3.000, 5.000 crianças, deve ser, né? Sim. Enfim, vocês já têm um resultado? Vocês conseguem, não sei, encontrar com essas pessoas 2, 3 anos depois, saber da opinião delas? Vocês conseguem fazer uma avaliação pós essas visitas que elas fazem no memorial? Vocês têm como... Sim, as escolas, elas têm que inscrever esses alunos todos, né? Então, o que acontece? As escolas voltam, porque esse ano, os terceiros, segundo anos sei lá, como se... A Yud-Alef e Yud-Bet, essas são as Kitot que vêm, né, para visitar a gente. Sim. Então, o que acontece? Aqueles que não vieram, vêm no outro ano. Então, as escolas não param de vir outra vez. A agenda é totalmente lotada. E a gente pede, muitas vezes, para os alunos ou para os professores escreverem depoimentos, gravarem um vídeo do que foi que marcou, o que eles levaram. Porque a gente sempre fala que eles entram de um jeito no memorial e com certeza saem de outro. Então, o nosso feedback principal é o retorno das mesmas escolas com outras turmas. Entendi. E os professores já estudando o tema de antemão para as crianças não virem cruas. Isso é muito interessante, muito legal. Muito legal. Porque se vem crua para o museu... Sim. Há quantos anos já faz isso? Esse projeto tem o quê? Esse museu tem 3 anos. O projeto no museu. Esse projeto tem 2 anos. Tá. Então, ele ainda está nascendo. E agora, com essa pandemia, um semestre nós vamos, com certeza, perder.
Sim, sim. Né? Então, depois seria interessante, Sá, vocês pegarem essas crianças que há 3, 4 anos atrás saíram e tentar resgatar elas e trazer elas para um bate-papo. Porque aí vocês veem se vocês realmente conseguiram alcançar um objetivo de mudança de opinião, entendeu? Acho super interessante fazer isso. E aí, se não, quer dizer, né, o que faltou, o que não ficou, o que não... Para ir sempre dando melhorada, toque na real, entendeu? Acho super interessante. Viu? Vocês têm aí um recurso na mão fantástico, hein? Fantástico. Uma ferramenta. E o museu vai aumentar, ele vai ampliar. A partir do ano que vem, já foi comprado um prédio ao lado, ele vai dobrar de tamanho e ainda não se sabe se vai ser uma homenagem maior para Anne Frank. Mas, assim, é uma ferramenta, você tem toda a razão, a gente tem muito estudo de campo para fazer. Muito legal. Parabéns aí, ó. Obrigada, Sô, obrigada. Um beijo, querida. Parabéns pela meninas. Conversa, viu? Obrigada, você também. Oi, Sarita. Oi, Sarita. Olá. Adriana, tudo bom? E você? Você acha que eu deixar de te prestigiar? Escuta, adorei. Quero primeiro dar meus parabéns, que eu adorei. E, claro, te convidar para falar pessoalmente aqui para a gente, né, Ana? Vamos sim. E eu perdi o comecinho, eu não sei se você abordou esse assunto ou não. Oi, cortou? Congelou. Parece Mas a tua voz está normal. Tá aberto, a tua voz está normal. O microfone está aberto. Tá me ouvindo? Sim, eu estou. Então, eu não sei se eu perdi no começo ou não. Eu fui no museu do Lohamea Getaot, que lá tem um museu do Holocausto Menor, né? Que é o Yad Vashem. E no fim de toda a parte infantil tem uma sala incrível, só em homenagem a pessoas que educaram crianças na época do confinamento em guetos. E tinha uma mulher falando o tempo todo, só que estava uma tempestade, eu tive que ir embora. Falam sobre ele nessa última sala, você sabe me dizer? Porque é tudo sobre profissionais que cuidavam de crianças na época e que salvaram muitas, inclusive. Você sabe disso? Primeiro, foi legal você ter falado do Lohamea Getaot, que foi fonte primária da minha pesquisa. No Lohamea Getaot tem 2 pesquisadores chamados Moshe e Tal Ishner. Eu me encontrei com a Tal Ishner lá, ela escreveu muito sobre Korczak e ela percorreu todos os caminhos de Korczak por Israel em 1934 e 1936, nas viagens que ele fez para lá. Eu acho que talvez essa é uma parte nova, eu não me lembro, mas o que eu posso te dizer é que se você for conhecer a história de Irena Sendler, que ela também ajudava crianças, ela também se juntou a Janusz Korczak e ela salvou algumas crianças, sim, foi uma das que pegou algumas crianças do orfanato de Korczak para cuidar. E no filme O Zoológico de Varsóvia, não sei se vocês assistiram, também tem uma ligação dele com os proprietários do zoológico. Teve muitas instituições, chamada até centos, teve muitas iniciativas dentro do gueto de Varsóvia, mas a que mais foi contada até agora é a história de Janusz Korczak dentro do gueto. Mas houveram muitas tentativas, mas infelizmente as crianças foram as primeiras a serem deportadas. A partir do momento que foi decretada a solução final, as crianças foram as primeiras a serem deportadas para os campos de extermínio diretamente, mais precisamente Treblinka. Eu tenho, cadê, Beto? Eu tenho uma foto aqui de quando eu fui para Treblinka, todas as pedras do monumento em Treblinka, porque lá não sobrou nada. Não é que nem Auschwitz, que você vai encontrar alguma coisa, que você vai encontrar um museu. Lá tem 17 mil pedras,
porque é o número de pessoas que morriam por dia. 17 mil pessoas. Todas as pedras, as 17 mil pedras, têm o nome de uma cidadezinha, de uma região, da onde vieram os judeus que morreram ali. A única pedra que tem o nome de uma pessoa é essa, que está escrito Janusz Korczak e suas crianças. E eu estou com... Imagina como eu estava emocionada, né? Então, Obrigada, Sarita. Imagina, desculpa, mas eu não conheço, ainda não conheci, vou conhecer. Irei. Beijo. Sarita, está me ouvindo? Sim, Oi, Sandra. Só para te dizer que, pegando aí a ideia da Sofia Azevedo, querida, oi, Sofia, eu me ofereço para fazer junto com você a roda de conversa com essas crianças que já estiveram no museu, a gente resgatar esse follow-up, esse feedback, a gente resgatar essa diferença que tem dentro no esquema da roda que a gente já fez para adultos, eu me ofereço para fazer com você essa roda de conversa. Muito legal, Sandra. E eu queria contar para vocês, para aquele rapaz que me perguntou o que a gente faz hoje em dia, a Sandra teve uma iniciativa maravilhosa e ano passado, no Memorial do Holocausto, nós nos reunimos com sobreviventes do Holocausto para conversar sobre coisas boas, né, Sandra? Sobreviventes e filhos de sobreviventes, netos de sobreviventes. Para contar histórias marcantes, não só tristes, porque o judeu sabe rir da própria história, não sabe? Então foi humor na casa do sobrevivente. O bom humor na casa do sobrevivente. E quando a Sandra me veio trazer esse tema, eu fiquei muito feliz, porque meu pai, sobrevivente do Holocausto, tinha um ótimo humor. Ele era muito engraçado. Boa ideia, Sé. Vamos se juntar sim. Vamos fazer um novo projeto. Vamos sugerir para o Rabino Toive Weitman, nosso diretor do memorial. Oi, Sá. Tudo bom? Minha xará, fala. Bom, que bom te ver aqui. Queria te dar os parabéns, foi bárbaro, foi uma delícia te ouvir. Obrigada. E eu queria deixar aqui o meu depoimento, que eu te vi trabalhando na minha viagem para São Paulo, num dia que eu fui visitar o memorial. Foi bárbaro, foi lindo te ver com as crianças. E é um trabalho de asbará, como você falou, super importante. Então, coloca a voz e continuem, tá bom? Continuem. Muito obrigada, obrigada. Beijo grande. Adorei. Obrigada pelo incentivo, obrigada. Parabéns. Terminamos, tem mais alguma pergunta? Eu posso perguntar, Marcelita? Eu gostaria de perguntar. Alô? Oi, pode falar? Oi. Marcelita, antes de tudo, parabéns pela palestra, pelo estudo. É um trabalho que eu, em português, eu esqueci agora direito, mas valorizo muito. Não só para a gente, para o mundo todo, conhecer essa história, saber o que aconteceu e para não deixar acontecer mais. Uma curiosidade, eu gostaria de saber o que aconteceu com as crianças, o fim da história, digamos assim. Alguns se salvaram, todos morreram, como morreram, digamos assim, esses são os principais. A gente estava preocupado, né? Sim, infelizmente as crianças que estavam com ele nesse momento final, é claro que o destino foi cruel e todos morreram juntos, né? Mas tem vários alunos que vivem aí em Israel, não sei se estão com vida ainda, tem um livro chamado Os Órfãos de Korczak, escrito pela Anna Spitzkowski, e ela entrevistou 6 ex-alunos de Korczak, incluindo não só alunos como educadores, que viveram em Israel. Um deles é o Yitzhak Belfer, e você procura no YouTube The Last Korczak Boy. Você vai ter uma história muito linda, são 15, 20 minutos dele contando como foi a vida dele no orfanato. O que se sabe que através desses madrihim, dos movimentos juvenis, que trabalharam no orfanato desde
da década de 20. Até então, eles foram organizando aliot clandestinas para várias crianças que se interessaram de ir para Israel. Israel, na época, antes da independência, era um país de jovens, dos halutzim. Precisava de gente forte, braço forte para trabalhar na terra, principalmente. E gente que queria começar uma nova vida, um novo futuro, abrir mão da sua pátria. Isso Korczak, ele fala muito, como ele queria conseguir abrir mão da pátria dele para poder viver em Israel. Mas ele se sentia um peso, porque além da idade, ele já tinha na época mais de 50 anos, ele morreu com 64, ele já tinha mais idade e não sabia a língua. Por mais que ele se esforçasse, para ele o ivrit era muito difícil. Mas a gente sabe que ao longo da história do orfanato, vários alunos e educadores foram viver nos kibbutzim em Israel. Esse kibbutz Ein Harod, eu não sei se ainda, eu acho que dificilmente tenham pessoas ainda vivas, não sei, mas tinha vários alunos e educadores que foram diretamente para o kibbutz Ein Harod. Lá tem bastante história de Korczak. Muito obrigado. Imagina. Sarita? Opa! Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo indo. Sarita, não só. É mais que uma pergunta, acho que é um questionamento. Não, questionamento não, uma afirmação. Que, na verdade, ele não era um educador, ele era um médico, né? Na acepção da palavra. Eu acho que ele era até mais do que um educador, ele era um humanista, né? Você acha que hoje em dia, do jeito que o mundo está, hoje na televisão aqui de Israel, a gente viu uma reportagem sobre o antissemitismo nos Estados Unidos, fortíssimo, fortíssimo. Eu fiquei com o que eu vi, né? Me chocou bastante. Né? Eu não penso nem no Brasil, acho que não estamos nesse nível, mas nos Estados Unidos está muito feio. Você acha que hoje em dia é possível aparecer homens, mulheres como ele? Sim, tenho certeza absoluta que sim. Nós temos aqui no Brasil, em Israel e no mundo todo, pessoas físicas, médios empresários, grandes instituições fazendo bem. É no noticiário que não aparece. Infelizmente, o noticiário só conta desgraça, só conta coisa ruim. Eu posso te enumerar aqui no Brasil movimentos importantíssimos, gigantescos, que têm como parceiros eu, você e um grande empresário. Uma empregada doméstica doando R$5, eu doando 100 e o grande empresário doando 1 milhão, não importa. E tem de montão, só não é divulgado. Eu estou com um grande projeto agora, que foi um convite maravilhoso. Logo mais vai sair uma publicação que nós todos, vocês todos, vão conhecer o que pode ser feito, como bem pode ser gerado, multiplicado, sem a pessoa falar, não posso porque eu não tenho dinheiro, porque eu sou pobre ou porque eu estou em dificuldades. Sempre dá. A cultura de doar, a cultura da solidariedade e a cultura da empatia depende de cada um de nós. A gente não espera o governo para resolver essas questões. A gente espera que eles queiram resolver, mas parte das nossas mãos. Acredito, mas eu acho que ele foi muito além disso, né? Muito, muito além. Eu não sei se chegar ao ponto que ele chegou, de morrer junto com as suas crianças, eu sinceramente sou descrente disso. Como que é seu nome? Como é seu nome? Emília. Emília, claro. Emília, desculpa, você deitou assim, eu não te vi. Emília, eu acho assim, que os mártires, são mártires, né? Ele é um mártir. Então, ele faz esse papel, o mártir, ele realmente é um corajoso. Ele é um herói.
Então, ele vai até as últimas consequências com a ideia dele, perseguindo o ideal dele. A gente se inspira nele. Nós, seres humanos comuns, a gente se inspira nele. Cada pouquinho que a gente fizer, o pouquinho de cada um é um montão. Então, eu acredito sim que o ser humano tem todo o potencial nas mãos. Cada um de nós, dentro das nossas condições, dentro das nossas possibilidades, temos condições de fazer esse mundo um mundo melhor. Só a última pergunta, então, da Alessandra Vini, que queria perguntar, e depois a gente agradece muito a professora Sarita. Foi realmente um grande prazer. Eu acho que se eu não fechasse a transmissão, para você também seria a noite daqui a pouquinho. Então, muito, muito obrigado. Depois da Alessandra, a gente fecha. Obrigado também a todos que vieram e prestigiaram. Posso falar? Bom, primeiro, parabéns, obrigado. Imagina. E acho que eu vou voltar para a sua primeira colocação. Eu fiquei com uma pergunta na minha cabeça em relação ao legado. Além do legado, eu não conhecia esse lado educacional tão importante que ele tem. E eu acredito que pais e pessoas que estudam a área de educação não chega até nós. Eu não sei se ele chegou a deixar algum material, além da ideologia, porque eu, por exemplo, conheço Piaget, Freud, gosto muito, mas eu nunca estudei o que ele fez de revolucionário. O que ele deixou de material, onde é usado ou não deixou, então, é esse lado que você trouxe para nós. A sua identificação com essa educação, com esse lado educacional dele, não é à toa. Antes, quando ele se formou como médico pediatra e antes de ser diretor do orfanato, ele viajou para Paris, para a Alemanha e para a Inglaterra, e nesses 3 países ele foi conhecer o que tinha de mais atual na educação. Ele foi atrás de Maria Montessori, ele foi atrás de Piaget, e ele foi atrás do Summerhill. Vocês lembram dessa escola? Que, acho que ela existe até hoje, Summerhill, onde tudo era livre. Ele foi conhecer também outros orfanatos, inclusive até prisões, desculpa. Foi conhecer prisões das mais modernas que tem. Porque ele foi se informar e foi se especializar na área da educação. Um orfanato tem que ser um lugar também, ao mesmo tempo que aberto, fechado. Então, ele foi pesquisar em tudo. Tem um livro, Como Amar uma Criança, que vale muito a pena pais e educadores lerem. A única coisa que você não vai encontrar é uma literatura, assim, como vou dizer, acadêmica, estruturada pedagogicamente. É como se fosse assim, é como se fosse um diário dele, da experiência dele. O que mais Korczak sempre pontuou, que os pais, os educadores e os adultos devem ouvir a criança. Ouvir o que ela tem a dizer, porque elas não eram ouvidas, principalmente, né? E que, aquilo que eu falei no começo, né? Brincadeiras ao ar livre, e agora no confinamento a gente vê a importância das brincadeiras ao ar livre, e deixou esse livro, Quando Eu Voltar a Ser Criança, Como Amar uma Criança, o direito da criança ao respeito, que foi escrito com ideias dele e com o grande jurista Dalmo de Abreu Dallari. Tem uma escritora brasileira que também fez uma tese, chama República das Crianças. Tem também, depois eu poderia mandar para vocês me dão algum, ou eu mando para o Newton, e o Newton reporta para todo mundo, mas tem alguns livros que dá para a gente se inspirar, não tem muitos. Para fazer essa pesquisa, eu suei. Muito bom, parabéns. Foi um prazer, parabéns. Ô, Sá, qual é o nome do livro que você falou do almoço? Como Curar um Fanático. Vale a pena? Desse tamaninho, fininho assim, objetivo, direto ao ponto. Sobre preconceito? Sobre o quê? Sobre fanatismo? Como curar um fanático. Ok. Essa é isso, sabe? Como lidar com uma pessoa fanática na tua frente. Como é que você tem que fazer? Eu tive a oportunidade, gente, de estar... Dá para falar mais um pouquinho? À vontade. Eu tive a oportunidade de estar na Itália em janeiro, meu Deus do céu, mas foi em janeiro. E na praça,
Que praça que era? De qual cidade? Foi em Amsterdã. Na praça de Amsterdã, eu vejo que tem um zum, 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 fui chegando perto. Então, era um cara com a bandeira de Israel, um israelense do lado dele e um monte de aravim na volta. Gritando, berrando com esse homem com uma bandeira de Israel, falando calmamente em inglês, tentando responder calmamente em inglês, questões, assim, das mais agressivas possíveis. Aí eu olhei para esse menino que estava do lado da bandeira, e eu não sei porque eu senti que ele era israelense, eu falei, tá, israeli? Aí ele falou, Ken, eu falei, porque eu, que sou a maior corajosa, que falo que eu sou partizã, que eu sou militante, que eu vou para as florestas, eu estava me sentindo uma formiga, morrendo de medo. E ele falou, eu estou mal aqui. Ele falou, Ani Hayal. Mas era uma situação, aí minha nora me puxou assim pelo braço, falou, vem embora daqui já. Então, a gente tem que saber como, não sei nem como falar para vocês isso, mas eu tentei, né? Entrei lá como se eu fosse uma gigante e fiquei quietinha, porque a gente tem que saber quando e como entrar numa briga, numa parada. Então, eu recomendo o livro Como Curar um Fanático, porque tira da gente um pouquinho a responsabilidade de ser um mártir e morrer, às vezes, à toa, por uma causa. Mas é interessante. Comprei 1,5 metro, ó. Sarita, vai com minhas fotos. Liga que eu tenho Não deu para ouvir, meu desculpa, som. não deu para ouvir. 12.000 fotos, mais ou menos, Desativei o da Alemanha até a República Tcheca. Gente, vocês falaram, ela não ouve. Não consigo ouvir. Da República... Você vai usar aqui? Tenho mais ou menos 10.000 fotos da República Tcheca, saindo da Alemanha, indo até a República Tcheca, passando Hungria, etc. Se vocês tiverem interesse nessa parte, você fala mais. Tem o produto, tem as fotos. Se te interessa para ilustrar, não tenho nenhum problema de CD. Tá bom? Poxa vida, Bekef, todo o material é muito bem-vindo. Tudo com o Newton, eu quero pôr ele para trabalhar. Com o Newton. Tá certo, tá certo. Tá certo. Obrigada, super obrigada, gente. Valeu, foi um prazer, obrigada. Eu te amo! Chacoé. Eu quero ver se o Rav, não, o Simão e a Lúcia, quando a gente for para Israel, e o Beto, vamos organizar um ao vivo. Quero ver todo mundo ao vivo. Depois da pandemia. Se Deus quiser.